Eu tenho escutado os teus gemidos, tuas orações têm chegado aos meus ouvidos. Quando dobro os teus joelhos para orar, eu atento os meus ouvidos para escutar o teu clamor. Eu sei quando você está aflito. Eu escuto do teu peito aquele grito, me chamando, por favor, não me abandona. Eu consolo o coração quando tu clamas. Eu sou Deus, não há outro além de mim. Sou teu pai, meu filho, estou aqui. Não importa se o mundo te abandona, eu jamais te deixarei. Eu jamais te deixarei, ó filho meu. Estou contigo, ó meu filho. Se o inimigo te afrontar, eu me ponho em tua frente e por você eu vou lutar. E se te jogarem na cova dos leões, estarei contigo para te guardar. De qualquer forma estás protegido, ninguém pode te tocar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Estou muito rouca hoje, glória a Deus. Estou com a garganta muito ruim, mas eu quero louvar a Deus porque Ele é bom, Ele é benigno, porque Ele é fiel, porque Ele é maravilhoso nas nossas vidas, né? Porque a mão do Senhor está estendida sobre a nossa vida. E eu quero nesta tarde saudar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Quero saudar meus irmãos, meus amigos, meus familiares, todos que estão assistindo esse vídeo, esta live, né? Ou que ainda irão assistir. Eu quero saudar a você, que a paz do Senhor Jesus seja abundante na tua vida. Estou aqui convidando algumas pessoas para assistir. Já já nós entramos no assunto, né? Glória a Deus. Quero compartilhar com os irmãos algo da parte do Senhor, né? Que eu venho assim meditando, venho olhando aqui na palavra de Deus, venho escutando algumas pessoas, né? E a gente vai juntando uma coisinha aqui, outra ali, e a gente vai elaborando, né? De acordo com o que o Senhor Ele nos dá, glória a Deus, algo da parte do Senhor, né? E nessa tarde, deixa eu convidar mais pessoas aqui, glória a Jesus. Quero ver quem vai entrar para assistir, né? Glória a Deus. Estou rouca, viu? Pense, se essa mudança de tempo deixa a gente rouca, a garganta não é mais a mesma, né? E nós que trabalhamos com a voz, né, professora, já sabe, né? A gente fica rouca de repente e para voltar ao normal, só Jesus na causa. Mas vamos lá, né? Glória a Deus. Eu quero ver quem já está aqui assistindo. Glória a Deus. Já está aqui conosco. Irmão Sidney, Henrique, a paz do Senhor, irmão. Glória a Deus, tudo bem. Irmão Justo, glória a Deus. Paz do Senhor. Irmã Isabel Cristina também está aí, a paz do Senhor. Glória a Deus. A Stephanie já está aí. Irmã Lenice também está aí. A paz do Senhor, irmã.
Glória a Deus, tô rouca, minha garganta dá mais para nada. Vamos lá, né? Eu vou tentar ser breve, né? Mas eu, quando começo a falar, não paro mais não, né? Quando a gente começa a falar do amor de Deus, vai fluindo, né? Como Jesus disse, que é um rio de água viva que vai fluindo. E a gente tenta ser breve, mas que o Espírito Santo de Deus tome a frente, né? Que não seja nada de nós mesmos, que seja dele, porque nós não temos nada para dar a ninguém, né? Para oferecer a ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem, né? Glória a Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos. Peguem suas Bíblias, né? Comecem a abrir. Vamos ver aqui Evangelho de Jesus Cristo, né? Segundo escreveu João, no capítulo 8, glória a Deus, a partir do versículo 31. Eu gostaria de ler mais versículos, mas a leitura é muito longa, né? É um discurso de Jesus, e como cada um de nós, Jesus também, quando começava a falar, para parar, né? Glória a Deus, ele falava, fluía, ele ia discursando, ia ensinando todo o povo, glória a Jesus. Aquele que queria ouvir e aqueles que não queriam ouvir, que não queriam, né? Também. Então assim nós faremos hoje, glória a Deus, né? Vamos aqui João 8, e o versículo 32 em diante, até onde o Senhor nos conceder. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha fala, a minha linguagem, porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos até aqui, irmãos. O discurso aqui é longo, viu? Que Jesus, ele discursando, dialogando, né? Praticamente discutindo com certos fariseus que estavam ali, testando Jesus, querendo tentar testar Jesus, né? Como sempre eles faziam, né? Querendo pegar Jesus numa falha, né? E Jesus ali rebatendo, Jesus ali exortando, Jesus repreendendo, ensinando a cada um deles.
como é a verdade, né? Jesus ele está falando aqui para esses homens que se eles fossem filhos de Abraão, eles não estariam tentando matar Jesus, porque Jesus está falando do que Abraão também falava. Jesus continua dizendo, se vocês fossem filhos de Deus, vocês não procurariam me matar porque eu estou falando a verdade. Mas vocês são filhos do diabo, Jesus falou. Né? Porque vocês praticam as mesmas obras que ele pratica, que é a mentira, né? E aí Jesus vai dizer que vocês fazem as obras dele para satisfazer o desejo dele, do diabo, né? E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, né? Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus está falando aqui, eu estou tentando entrar no que eu quero falar, glória a Deus, que é sobre pai e filho, né? Eu quero fazer uma pergunta. Vamos ver se a gente consegue decifrar, consegue responder a essa pergunta, que é: todos os seres humanos são filhos de Deus, né? Todo ser humano é filho de Deus? É uma pergunta, né? Todo mundo que a gente encontra na rua, se a gente perguntar assim, você é filho de Deus? Todo mundo que está no mundo aí fora vai dizer que é filho de Deus, né? Mas aqui nesse discurso, Jesus fala que se aqueles homens fossem filhos de Deus, eles fariam o que era da vontade do Pai, né? Fariam a vontade do Pai. Mas como não fazem a vontade do Pai, fazem o contrário, eles não são filhos de Deus. Aqui no próprio Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, se eu não me engano, fala que todo aquele que aceita, que recebe a Jesus, Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus, né? Ou seja, nem todo mundo que está aí ao nosso redor, aí fora, é filho de Deus, né? Existem as criaturas, foi criadas por Deus, e existem os filhos de Deus, né? Então, todo ser humano é filho de Deus? Não. Nem todo ser humano é filho de Deus, né? De acordo com a Bíblia, aí eu vim dar uma observada aqui, né? E eu vi aqui que na Bíblia fala de 3 tipos de filho, né? Fala dos filhos dos homens, a Bíblia fala dos filhos dos homens, né? Que é todo ser humano que é nascido da carne, ou seja, todas as criaturas, todos que nasceram desta carne, né? Nasceram fisicamente, são chamados filhos de homens, né? Porque nascemos biologicamente falando, né? Então, a Bíblia fala dos filhos dos homens. A Bíblia, lá no Salmo 90, deixa eu ver aqui, Salmo 90 e o versículo 3, deixa eu ver aqui, rapidinho, pra gente continuar. Salmo 90, glória a Deus. Deixa eu ver aqui, Salmo 90, versículo 9 e 10, eu tô sem óculos, é um negócio sério. 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira, o enfado, pois passa rapidamente e nós voamos, né? Aqui fala da fraqueza do homem, da providência de Deus, mas o que eu quero falar aqui, através dessas palavras, é que, como eu falei dos filhos dos homens, filhos de homem nascido biologicamente, né? Que tem uma vida biológica, tem uma vida física, que tem uma vida breve, como falou nesse salmo, né? Que nós chegamos só até certa idade,
e passando dessa idade tudo é canseira. Então essas fragilidades humanas nos fazem filhos de homens, até porque nascemos filhos de homens, né? Quando uma criança nasce, né, os pais, nós sabemos, nós somos pais, somos mães, nós sabemos que quando uma criança nasce, nós precisamos registrar essa criança como nosso filho, né? Não é assim no cartório, né? Deus, ele também registra, né, um filho para que venha a ser chamado filho de Deus. E como é isso, né? Glória a Deus, né? Nós vamos entender mais um pouquinho. Eu estou arrodeando assim porque eu quero chegar, né, onde a gente quer chegar, né? Quando uma criança nasce, os pais registram como filho. Deus também registra aqueles que aceitam a Cristo. Ele registra todo aquele que aceita Jesus. Ele registra o seu nome, meu nome no livro da vida para ser filho de Deus, né? Para que nós venhamos ser filhos de Deus, precisamos ser registrados. Então, o primeiro tipo de filho, eu disse aqui que a Bíblia ela fala sobre 3 tipos de filhos. O que eu estou falando aqui é que nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia vai falar de filhos de homens, são os nascidos da carne, nascidos biologicamente, que tem sua vida breve, né? Uma vida que já é nascido em pecado, né? Como o próprio Davi, ele falou, do ventre da minha mãe fui gerado em pecado. Então, os filhos de homens, que somos todos nós, somos gerados já em pecado, porque o homem pecou, né? Então, somos feitos filhos de homens. A Bíblia também vai falar dos filhos de Deus, né? Sim, antes disso eu quero dizer, os filhos de homens, eles não têm direito à vida eterna. Os filhos de homens, naturalmente falando, biologicamente falando, não têm direito à herança, glória a Deus, herdada por Jesus, para que nós venhamos ser co-herdeiros com Cristo. Filhos de homens, naturalmente, não têm esse direito, né? Pois nós já nascemos no pecado, como eu falei, fomos destituídos, né, da glória de Deus. João 3, lá no João 3, que eu já falei em outros vídeos, Jesus ele vai ter aquele discurso com Nicodemos. Nicodemos até ali era um filho de homem. Ele foi se encontrar com Jesus, queria entender, né, a pessoa de Jesus. E Jesus ele vai falar sobre o novo nascimento, né, para Nicodemos. Não era, como eu já falei em outro vídeo, não era um nascimento dele voltar para o ventre da mãe e nascer de novo. Jesus falando do nascimento espiritual, né? Então, a Bíblia fala que para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos passar desse processo de ser filho de homem para ser filho de Deus. Para sermos filhos de Deus, precisamos nascer de novo. E não é da carne novamente. É nascer de novo no Espírito, como eu falei. Nascer da água e do Espírito. Ou seja, uma vida espiritual transformada. E isso não vem de nós. Isso vem de Deus, né? É a obra do Espírito Santo através da regeneração da nossa vida. Quando nós estamos no mundo, nascidos biologicamente, andando nesse mundão aí afora, fazendo o que a gente quer, né? Nós somos chamados criaturas, não somos por Deus chamados de filhos de Deus. Somos chamados de criatura, né? E para que a gente venha ter o direito de ser chamado de filho de Deus, precisa que nós venhamos nascer de novo. Precisa que a gente venha ter um novo nascimento, ser regenerado do nosso pecado. Não importa para Deus quem você é, né? Não importa se você é um ladrão, se você é um estuprador, se você é um adúltero, se você é qualquer pessoa, qualquer tipo de criatura que pratique qualquer tipo de ato
Pode ser ele o pior ato possível. Aos nossos olhos, aquela pessoa, se fosse pela nossa justiça, aquela pessoa estava perdida. Mas na justiça de Deus, a justiça de Deus é diferente. E o olhar de Deus para a humanidade é diferente do nosso olhar. Quando a gente olha um estuprador, por exemplo, a gente julga, a gente já condena. Mas para Deus é diferente. Se aquele pecador, se aquele estuprador, por exemplo, ele vier se arrepender verdadeiramente dos seus atos e pedir perdão e deixar aquele ato e não fazer mais, ele será regenerado por Deus, né? Deus o aceita, sim, né? Eu vi uma frase ainda agora e me chamou a atenção quando falaram, né? Assim, na frase, a pessoa faz tanta... Aí disse um nomezinho lá que eu não vou dizer. Tanta coisa feia, vamos dizer assim, né? Que fica mais bonitinho. A pessoa faz tanta coisa feia a vida inteira, mas depois diz que é crente e acha que isso vai apagar o seu passado, né? A frase estava dizendo isso e aquilo me chamou a atenção, né? E eu respondi, apaga sim o nosso passado, né? A Bíblia é clara quando ela fala que nós, criaturas, que não somos ainda filhos de Deus, praticamos muitas coisas erradas. Dá um exemplo aí do ladrão da cruz. Praticou a coisa errada a vida inteira. Não fez nada que prestasse. Foi um ladrão a vida inteira, né? Um corrupto, uma pessoa que fazia o mal aos outros, prejudicava aos outros, passou a vida inteira roubando, passou a vida inteira defraudando, passou a vida inteira fazendo que não é bom. E na hora da sua morte, que ele estava ali crucificado junto com Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente, ele reconheceu o seu erro, reconheceu a sua culpa, né? Ele julgou a si mesmo, dizendo assim, eu estou aqui porque mereço, né? Glória a Deus. E com isso ele recebeu a misericórdia de Deus. Jesus, ele o perdoou na hora da morte dele. Ele disse, olhe, comigo você estará hoje no paraíso. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, aquele homem recebeu a salvação. Ele foi regenerado, né, por Deus. Ele era filho de homem, né? Era nascido biologicamente, estava ali do lado de Jesus e era uma criatura para Deus. Ele não era filho de Deus, mas naquele momento que ele se arrependeu, naquele momento da sua regeneração, né? Glória a Deus, da sua conversão, ele passou naquele momento, naquele exato momento da cruz, ele passou a ser chamado filho de Deus, né? Glória a Deus. Então a Bíblia fala dos filhos dos homens, fala dos filhos de Deus. Para sermos chamados filhos de Deus, precisamos nascer de novo. É certo, gente, que em todas as denominações, qualquer que seja a igreja que você entrar, você vai ver pessoas não regeneradas, como eu já falei em outros vídeos. Não é todo mundo que está dentro de uma igreja que é filho de Deus, não. De jeito nenhum. Quem conhece o coração, quem conhece verdadeiramente se a pessoa está convertida ou não, é o Senhor. E quem cabe a quem julgar? Nós? Não. A gente julga, né? Porque a gente é pecador. Mas só cabe o julgamento a Deus, né? E Deus é quem vai julgar, assim como Jesus julgou a causa daquele ladrão naquela cruz. Ele era uma criatura pecadora, né? Ele era uma criatura, glória a Deus, desprezível, né? Era uma criatura sem valor. Ele não tinha valor nenhum para ninguém, né? Muitos ali embaixo que estavam presenciando aquele ato da crucificação poderia dizer assim, toma, bem feito, seu ladrão, você tem que morrer, porque é assim que a gente julga as pessoas. Ah, irmão, você pode dizer assim, irmão, você está dizendo isso porque não foi com um filho seu, né? Não fez um mal à sua família. É difícil, eu não estou falando que é fácil a gente olhar para um ladrão, a gente olhar para alguém que fez mal a alguém da nossa família ou a gente mesmo, e a gente ter que perdoar e dizer, não, Jesus, ele pode te salvar. Na hora da raiva, na hora do rancor, na hora daquele, né? A gente vai querer o mal daquela pessoa, porque a gente é mal por natureza.
Glória a Deus. Mas aquele que é verdadeiramente regenerado, a pessoa que é verdadeiramente liberta do pecado, do jugo do pecado, da escravidão do mundo, do diabo, aquela pessoa que é verdadeiramente convertida em Cristo, independente do que ela passou, a pessoa que fez o mal, essa pessoa que está regenerada, vai orar por ela, né? Vai dizer, não, eu não vou orar para Deus matar ninguém, não. Eu vou orar para Jesus salvar. Vou orar para Jesus regenerar a vida dessa criatura também, para que ele não seja mais uma criatura diante de Deus e venha ser chamado filho de Deus. Glória a Deus, porque o direito de ser chamado de filho de Deus não foi só para nós, foi para todos, aquele que crê, né? É lógico que tem pessoas que não querem, não creem, não querem serem chamados filhos de Deus e vive da forma que quer viver, e esse vai ter a sua recompensa, como cada ser humano na face dessa terra vai ter a sua recompensa, né? Não pense que nós vamos ficar isentos de uma recompensa. Paulo falou que Deus, ele não poupou nem o seu próprio filho. Ele vai poupar a nós, que éramos criaturas, que ele nos perdoou ainda nós pecadores, né? Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha defeito, Jesus não tinha falha, né? Mas não foi poupado pelo Pai por amor de cada um de nós. E não foi por amor só dos crentes, nem só por amor dos católicos, nem só por amor de qualquer outra pessoa, não. Foi por amor de toda a humanidade. Porque a vontade de Deus é que todas as criaturas, né, os homens, as mulheres, são chamadas criaturas que ainda não aceitaram a Cristo, que eles venham ser regenerados para ser chamado filho de Deus. Glória a Deus. Eu vou voltar agora o que eu falei. Quando nós temos um filho, para que essa criança seja dita nossa, nós precisamos registrar essa criança no cartório. Caso contrário, você não tem poder legal sobre essa criança. Você tem que ter o registro como você sendo mãe, como você sendo pai, como você sendo responsável por essa criança. Não é assim? Nós precisamos ter esse registro. E lá no céu também tem um livro de registro daqueles que foram chamados filhos de Deus, daqueles que passaram de criatura para filhos de Deus, que são aqueles que nasceram de novo. Glória a Deus, aqueles que foram regenerados por Deus. Então a Bíblia fala dos filhos dos homens, a Bíblia fala dos filhos de Deus. Glória a Deus, né? Jesus, ele em João 8,44, como eu li, Jesus fala aqui sobre esse tipo de filho, glória a Deus, no caso, filho do diabo. Jesus está falando aqui para os fariseus que eles nem eram filho de Abraão. Jesus está falando aqui que eles nem eram filho do homem, né? Que Abraão era homem. E também não era filho de Deus. Eu li aqui com vocês, Jesus falando essa passagem. Jesus dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam o que ele fez. Porque Abraão não tentou matar quem fala a verdade. E vocês estão querendo me matar. Estou dizendo com as minhas palavras o que eu já li aqui, né? Então Jesus está falando para aqueles homens, vocês não são filhos de homem, né? Não é filho de Abraão. E Jesus mais adiante também vai dizer, porque eles responderam, nós temos por pai a Deus. Eles responderam. E Jesus falou, vocês não são filhos de Deus, vocês estão fazendo a obra do seu pai para agradar o seu pai, que é o diabo. Jesus fala que aqueles fariseus, que aquelas pessoas mentirosas, que aquelas pessoas falsas, que aquelas pessoas enganadoras eram filhos do diabo. Por quê? Porque não se converteram, porque aquelas pessoas não alcançaram regeneração, não quiseram regeneração, né? Glória a Deus, quiseram viver na sua vaidade, no seu egoísmo, julgando tudo e todos, glória a Deus. Por isso que Jesus disse que eles eram filhos do diabo. Então a Bíblia, ela vai nos falar de 3 tipos de filho. Dentro da igreja, irmã, tem filho de Deus, filho de homem, filho do diabo? Tem, sim. Tem. Jesus, ele fala na parábola do joio e do trigo, né? Fala também da parábola do campo, lá que um homem plantou uma vinha, né? Com seus trabalhadores lá, plantou uma vinha, e depois o homem viajou, veio e os trabalhadores dormiram, e veio o diabo e plantou no meio do trigo, aliás, de uma vinha não, perdão, fez uma plantação de trigo.
né? E no meio do trigo, o diabo veio e plantou o joio, que é uma planta muito parecida com o trigo, mas que não é uma planta boa, é uma erva daninha, é uma planta que ela é, como é que se diz? Ela é parasita das outras plantas, né? Então é uma planta parecida. Por isso que dentro das igrejas tem pessoas que você olha de cima para baixo, você vê, parece uma santa, um santo, de tão, né, bonito que está ali dentro. Mas por dentro, Jesus falou, é um sepulcro caiado. Não são filhos de Deus verdadeiramente. Não estão regenerados, não foram libertos, mas estão em processo. Estão dentro da casa de Deus, está em processo. Está lá ouvindo a palavra de Deus. Deus, ele quem trabalha na vida de cada um, né? Se vai se regenerar ou não, só quem sabe é o Senhor. E aí a Bíblia vai falar, nessa parábola que Jesus contou, que os trabalhadores, quando viram aquele joio, queriam arrancar. Falaram com o dono daquela plantação de trigo, disseram, deixa a gente arrancar esse joio. E ele falou, não, deixe no tempo certo, será arrancado o joio do meio do trigo e será levado para o fogo. Então, não cabe a nós julgar quem é quem, né, pelos seus pecados que praticou, né, glória a Deus, ou até o que pratica. Nós precisamos orar, irmãos, por essas pessoas, porque quando a gente aponta assim, um dedo para frente, vem 3 para nós, né, glória a Jesus, tem misericórdia, que às vezes a gente peca, a gente erra, a gente aponta os outros, dizendo que eles, você é tão cheio de pecado e agora vem dizer que é santo, né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, pecou tanto, fez tanta besteira, fez tanta presepada e agora está dando uma de santo, né? Glória a Deus, mas você não pode julgar, eu não posso julgar. Se verdadeiramente aquela pessoa se regenerou, se verdadeiramente aquela pessoa deixou o seu pecado e está aí buscando a presença de Deus, quem sou eu e quem é você para julgar essa pessoa e pelo passado dessa pessoa, pelo que ela fez e agora quer ser santo? E se realmente agora ela está se santificando? Então só cabe a Deus julgar, né? Glória a Deus. Ainda que a gente não tenha a intenção de julgar, ainda só falar, a Bíblia diz que não é bom a gente estar falando assim, né? Glória a Deus. Então, a Bíblia fala em 3 tipos de filhos: filhos de homens, filhos de Deus e os filhos do diabo, né? E cada um desses 3 tipos de filhos terão a sua recompensa, né? São 3 tipos de pessoas que tem dentro da igreja. São os crentes naturais, tudo é natural, né? Não vê nada de sobrenatural, né? É algo normal, tá ali de corpo presente, só assistindo um culto e pronto, e acabou-se, né? E tem os crentes que são espirituais, né? Esses são os regenerados, são os verdadeiramente convertidos, estão lá dentro buscando verdadeiramente a Deus, né? E tem os crentes capa, os que estão com a capa, com a máscara, se escondendo, não sei de quem, dentro da igreja, porque ninguém se esconde de Deus, né? Glória a Deus. Mas cabe a gente tirar esse joio de dentro da igreja? Não. Quem tem que colher são os anjos naquele dia, naquele grande dia, como a palavra de Deus diz, né? É Deus que vai fazer, é Deus quem vai tirar. A Bíblia diz que o injusto, o ímpio, não congregará na congregação do justo, mas cedo ou mais tarde é descoberto. Nada que está oculto, não há nada que esteja oculto que não venha a ser manifesto. Tudo um dia se manifesta, né? Glória a Deus. Então, esses 3 tipos de filhos, né? Glória a Deus. Os filhos do diabo foi esse que Jesus estava falando aqui em João 8:44, né? A malignidade do pecado nos afasta os filhos do diabo de Deus, né? O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos faz ter medo de Deus, o pecado fere a Deus, o pecado traz consequências ruins, o salário do pecado é a morte, como diz aqui, né? Então,
Como podemos ser chamados de filho de Deus? Se transformando a nossa vida, convertendo a nossa vida verdadeiramente, buscando a Deus em sinceridade de coração, de alma, não para se esconder, porque aquele que se esconde, aleluia, sem ser no esconderijo do Altíssimo, está lá escondido, né? Não é no esconderijo do Altíssimo, não. Está lá dentro da igreja, ou dentro de qualquer uma congregação, e está ali só escondido, buscando algum benefício, ou buscando realmente se esconder daqueles que, para que alguma pessoa não veja, com certeza ele vai ser descoberto qualquer dia, e ele sairá do meio da congregação do justo, né? Glória a Deus, porque a verdade, ela sempre vai se sobressair, né? Essa palavra, irmãos, que eu queria deixar aqui, glória a Deus, da parte do Senhor. Eu sei que o Senhor, ele não fala para paredes, o Senhor não fala, né, para coisas inanimadas. Deus, quando fala, ele fala para mim, ele fala para você. Então, né, a gente vem aprender com Jesus nesta tarde que existem 3 tipos de filho. Né? Nem todo mundo que está lá no mundo que a gente vai conversar é filho de Deus. Não é. A gente muitas das vezes diz, filha de Deus. Mas se não está regenerada, se não recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e seu Salvador para receber o céu, como a palavra de Deus diz aqui em João, né, no Evangelho, aqueles que receberam a Jesus, o Filho, né, de Deus, esses foram feitos, se tornaram, foi dado o direito por Deus de ser chamado filho de Deus, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui, onde é que tem esse aqui, glória a Deus, glória a Jesus, é João capítulo 1, né? Mas agora achei, capítulo 1, versículo 12, eu quero deixar o versículo que é para você olhar na sua Bíblia, né? Para não dizer que é de mim. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, está aí escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais, vou para o versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Quem nasce do sangue, da vontade da carne, é os filhos dos homens, né? Todos nós. Mas para ser feito filho de Deus, precisamos nascer da vontade de Deus, que é espiritualmente, que é o nascer de novo, que Jesus vai falar para Nicodemos lá no capítulo 3, né? Vou ler de novo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, né? Esses sim que nasceram. E aí o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a Bíblia, ela nos apresenta 3 tipos de filho, né? Quem é você? Você é filho do homem? É filho de Deus? Ou é filho do diabo? Né? Você é nascido de novo? Essa pergunta é para mim também. Quem sou eu? Filha de homem? Filha de Deus ou filha do diabo, né? Então a palavra de Deus é clara. Quem recebeu a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, esse é chamado de filho de Deus. O restante, para Deus, é criatura, né? Glória a Deus. E essa criatura pode ser filho de homem, se ele for uma pessoa que não faz o mal, mas também não recebeu a Jesus, filho de homem. E se ele tá lá no mundo e mesmo assim faz o mal, ele é filho do diabo. Para Jesus, ele é filho do diabo. Principalmente aqueles que conhecem a palavra e são hipócritas, né? Que falam uma coisa e não vivem, né? E que faz as pessoas, coloca fardo nas pessoas para que as pessoas façam e elas mesmas não fazem.
né? Então, essa é a palavra de Deus para a nossa vida hoje, né? Que a gente venha refletir nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas palavras, se nós estamos sendo filhos de Deus, filho de homem ou filhos do diabo, né? Tem misericórdia. Somos filhos de Deus, em nome de Jesus. E aquele que ainda não é filho de Deus, corra, receba Jesus como seu Senhor, como seu Salvador e se torne, pela palavra de Deus, como está escrito aqui, na palavra da verdade. Todos os que o receberam, todos que receberam a Jesus como seu Salvador, foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus, tá? Então é isso que eu queria esclarecer, porque tiveram algumas dúvidas que vieram me perguntar, vieram conversar comigo a respeito disso. Então eu estou falando aqui nessa live, explicando aqui, através da palavra de Deus, né, desses versículos, né? Leia João 8, né? Depois ali daquela cena que Jesus ele vai perdoar aquela mulher pecadora que foi pega em adultério, no ato, adulterando. Jesus, todos eles ali, os fariseus, começando dos mais velhos aos mais novos, estavam apontando aquela mulher, apontando o erro daquela mulher, que ela era uma prostituta, que ela estava no ato adulterando e ela precisava morrer. Já estavam com as pedras nas mãos para atirar nela. E Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que do mais velho até o mais novo foi saindo de um por um, né? A consciênciazinha do eu, e eles foi saindo de um por um. Eles viram que não podia apontar ninguém. Eles não podiam apontar ninguém, porque quando a gente aponta, a gente também tem que observar que nós também temos erro. Pode não ser o mesmo erro do outro, mas tem outro tipo de erro, outro tipo de pecado. Então, Jesus, ele nos dá essa lição, né, nesta tarde, que nós venhamos aprender com ele, glória a Deus, né, porque ele é fiel, aleluia. Eu sei que não é uma palavra boa para muitas pessoas, as pessoas não gostam de ouvir isso não, né, as pessoas não gostam de ouvir isso, principalmente aqueles que ainda estão no mundo, aqueles que não são de Deus, né. Glória a Deus. Mas os filhos de Deus, os nascidos de novo, os regenerados, esse gosta de ouvir, porque a palavra de Deus é alimento, né? A palavra de Deus é substancial para a nossa vida, é alimento que nos dá sustância, alimento que nos preenche, glória a Deus, e que nos ensina, nos exorta, né? Nos santifica, glória a Deus, a cada dia, para que a gente venha fazer o que é certo diante do Senhor, né? Então essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês, para mim também, né? Que o Senhor deixa. Quem tiver dúvida, pode colocar aí a sua dúvida, pode dar a sua opinião, pode falar aí aí digita aí, né? Nessas linhas, digite, pergunte, né? Dê sua like aí se você gostou. Se não gostou também pode fazer assim, não tem problema não. Todo mundo tem direito a dar opinião, né? Glória a Deus. Mas nós temos que estar embasados na palavra de Deus. A gente não pode ir pelo achismo não, pelo que eu acho não. Tem que ser o que a palavra de Deus ela diz. O que ela afirma é o que é a verdade e acabou-se. Doa a quem doer, né? Goste quem quiser gostar. Então essa é a palavra de Deus, né? 3 tipos de filho: filho de Deus, filho de homem e filho do diabo. Quem é você dentro desses 3, né? Então observe você mesma, observe você mesmo e faça conforme a vontade do seu Pai, né? Como Jesus falou, se você for filho de Abraão, você vai fazer o que Abraão fazia. Se você é filho de Deus, você vai fazer a vontade de Deus. Mas se você é filho do diabo, você está fazendo a vontade do diabo, né? Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno, fiel e maravilhoso na nossa vida. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar com cada um de vocês. Pai querido e amado, Tu és fiel e grande, eu Te louvo e eu Te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade. Eu sei que a palavra não agrada a muitos, glória a Deus, muito menos vindo de um vaso tão
tão pequeno, tão frágil, tão cheio de ruga como eu. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, o Senhor se responsabiliza por aquilo que o Senhor manda. Glória a Deus. E o que o Senhor manda eu faço, em nome de Jesus. Pai, abençoe cada um dos teus filhos, os filhos de Deus que estão ouvindo esta mensagem. Glória a Deus. Se tem algum ainda que não é filho de Deus, vai se tornar em nome de Jesus. Já profetizo nessa tarde que você vai passar da morte para a vida, que você vai ser regenerado. Eu já profetizo pela palavra de Deus que você vai ser uma nova criatura. Glória a Deus. Você vai ter o direito de ser chamado de filho de Deus, da parte de Deus, em nome de Jesus. Você vai ouvir a voz do teu Pai, que é Deus. Glória a Jesus. E se você verdadeiramente for um filho de Deus, você vai dar ouvido a esta voz e vai obedecer. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer a tua obra, a tua vontade na minha vida e na vida de cada um que está ouvindo este vídeo, que está vendo este vídeo. Abençoe cada um que está vendo, aqueles que ainda vão ver. E fica conosco, Senhor. Nos ensine a cada dia mais e mais. Eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. E a paz do Senhor a todos e uma boa tarde a todos. Amém?